A gente vai continuar falando de política agora com mais um elemento para motivar a nossa conversa. A cúpula do União Brasil deu 24 horas para que todos os filiados da legenda deixem qualquer cargo no governo. Essa decisão antecipa um ultimato que havia sido feito no início do mês. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, ameaçou expulsar quem não deixar o executivo. A decisão inclui a esplanada dos ministérios e também qualquer autarquia ou empresa federal. O ministro do Turismo, Celso Sabino, é o principal nome da legenda no governo. O desembarque ocorre em meio à pressão do Planalto por fidelidade da base no Congresso. De olho na eleição presidencial do ano que vem, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi um dos articuladores da manobra dentro do partido. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dos principais caciques do União Brasil, indicou ao presidente Lula outros 2 ministros, de fora do partido, Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira, das Comunicações. Interlocutores da dupla dizem que eles continuam nas pastas. A Federação União Brasil Progressistas tem a maior bancada da Câmara, são 109 deputados. Mas os governistas avaliam que o impacto do desembarque vai ser reduzido. Isso porque, na prática, os parlamentares do partido já não mantinham qualquer alinhamento programático com o Palácio do Planalto. Para Lula, o foco agora é o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A expectativa é de que a medida passe a valer já no ano que vem. Se confirmada, a mudança no IR se juntará a um pacote de bondades do Legislativo em parceria com o Planalto, que atinge o ápice justamente no ano eleitoral. Um estudo do jornal Poder 360 aponta 252 bilhões de reais em impulsos econômicos que incluem, entre outros, a isenção da conta de luz em casas de baixa renda, o programa Gás do Povo e o programa Pé de Meia. Isso em um cenário de piora das contas públicas. Relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado indica um déficit fiscal de 45 bilhões de reais para 2026. A estimativa contrasta com a análise do governo, que no projeto de lei orçamentária anual previu um superávit de 34 bilhões para o ano que vem. Peraí, tem uma bela grana aí para queimar. Bastante. Como falavam os reis antigamente, tinha um cofrinho para poder ir para a guerra. Sim. Tinha a grana ali dentro do cofre. É um cofrão esse. Mas eu queria voltar um passinho para trás. Ultimato do ultimato é para valer. Os caras vão sair mesmo, vão desembarcar. William, eu estou falando assim porque a gente vive comentando isso. Era ultimato para sair do governo. Sim. Tem vários contextos aí influenciando essa decisão. Eu hoje, pelo que eu peguei, o mais atualizado possível antes de entrar aqui no estúdio, eu senti que é um ultimato para valer. Eu senti que eles vão fazer um pente fino em todos os estados para ver quais filiados têm cargos federais e dar um ultimato para eles saírem, porque eles querem anunciar, estão planejando anunciar a oposição ao governo Lula na semana que vem. Por quê? Bom, principal motivo, há 2 semanas o presidente Lula disse numa reunião ministerial que não gostava do Antônio Rueda, que é o presidente do partido. Aquilo foi considerado um apito do cachorro para a militância e para o aparato estatal, isso na visão do partido. E aí ontem para hoje, saíram reportagens dos nossos colegas jornalistas de outros veículos, do Metrópolis, de CL, do Portal UOL, fazendo uma ligação do presidente do partido indiretamente com o PCC. Na prática era isso. Diretamente, sim. E isso gerou uma revolta muito grande. O partido já tinha anunciado que sairia, mas o prazo estava meio no ar. E aí, depois dessa reportagem, eles atribuem essa reportagem a uma perseguição política do governo e a utilização do aparato de polícia do governo para perseguir um aliado que não é aliado, um crítico do governo. Então, esse é o cenário. Eu senti, sim, nas conversas que eu tive hoje, que se trata de um ultimato, que eles vão sair e que a semana que vem anunciam a oposição. A grande dúvida é o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é o único filiado, na verdade, porque os outros 2 das comunicações e da integração regional são só indicados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não está certo se ele vai sair ou não. Amanhã ele tem uma reunião com o presidente Lula e aí ele vai ter que tomar essa decisão. Ele é do Pará e ele gostaria
de ser ministro de Estado durante a COP30 de Belém, é pré-candidato ao Senado. Então tem questões regionais ali que estão segurando ele nessa indefinição até amanhã. Tiago, a nossa repórter, a Luciana Amaral, ela combinou num contexto dois elementos. Esse do qual estávamos falando até nesse instante. É um partido grande, importante, que dá um ultimato aos seus integrantes até aqui no governo, cai fora. O outro, um arrazoado, um elenco de diversos recursos que compõem essa caixa para a guerra, esse cofre para a guerra, originalmente feito pelos nossos colegas do Poder 360, crédito a quem merece, de 250 bilhões de reais para serem gastos em campanha o ano que vem. Como é que essas duas coisas vão pesar uma contra a outra? William, quando a gente analisa a relação do governo com a base e com esses partidos do centro, particularmente, a gente costuma analisar como se fosse uma coisa 880, né? E, na verdade, não tem sido assim. Por exemplo, a própria questão envolvendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, a questão que está colocada não é se o Congresso vai ou não aprovar o projeto, é algo que deixaria em maus lençóis muitos dos parlamentares que eventualmente votassem ou votem contra esse projeto. A questão é o Congresso e esse nicho, particularmente, de deputados, por exemplo, do União Brasil, vai apoiar as medidas compensatórias que o governo está propondo para conseguir equilibrar não só essa proposição, mas as contas públicas de maneira geral, por exemplo, lucros e dividendos. Essa é a grande questão, né? Até a semana passada, o risco, se o projeto fosse a voto, é que a inclusão do lucro e dividendos não ocorresse, né? E, portanto, a isenção aconteceria, mas com um prejuízo muito maior do que o governo estava calculando. Então, me parece que até o final do governo Lula, porque é um governo de minoria e é um governo que, como os meus colegas aqui falaram no bloco anterior, dependem cada vez mais de uma fulanização, ou seja, dependem por uma questão circunstancial, por exemplo, de um bom relacionamento com o presidente do Senado, que é algo que pode não acontecer na próxima legislatura, porque os ventos mudam. A dúvida é o que vai acontecer, portanto, quando o governo precisar do apoio desses parlamentares que topam aprovar aquilo que é popular, mas não topam necessariamente financiar aquilo que é popular. Então, acho que essa é a discussão que a gente vai continuar vendo até o final do ano que vem, que já é um ano que vai obrigar o governo a ter uma série de discussões sobre como ficam as contas públicas em 2027. Né? A gente já falou disso aqui em outros momentos, uma incompatibilidade entre a regra geral das despesas, de reajuste real, ano após ano, e o reajuste que é feito nos gastos obrigatórios, que não segue a mesma regra, está indexado às receitas. E isso tem pressionado as despesas gerais, que também já estão pressionadas pelas emendas parlamentares. Então, essa questão fiscal, que é uma discussão já de muitos anos no Brasil por uma questão estrutural, ela vai continuar sendo, né? E acho que o grande risco não é se o governo vai ter ou não apoio de partidos como União Brasil para votar as agendas que sejam no parlamento no ano que vem. É se ele vai ter ou não o apoio desses partidos para compensar os gastos que ele vai fazer até o final do governo. Ô Daniel, você estava com saudades de uma questão fiscal? Porque no mínimo... Por mim, a gente fazia o programa inteiro. Eu sei. E uma negociação de Mercosul também com a União Europeia, eu sei que você tem uma particular predileção pelas minúcias desse contrato que só enriquece o programa. Agora, Daniel, o que o Tiago está levantando, e desde o tarifaço, no mínimo o tarifaço foi 9 de julho, né? Desde lá, mais ou menos, que a gente ficou com a cabeça completamente virada para outros problemas. Agora, o que o Tiago está dizendo para a gente é o seguinte: vocês estavam todo esse tempo preocupados e continuam preocupados com a relação deste partido. Agora, a questão fiscal está aí em cima, olha, e ela é determinante. Nós vamos voltar para ter ela nas manchetes quando, hein? Bom, na verdade, não fosse tudo isso que a gente está dando destaque no noticiário porque é preciso, envolve uma crise, um tensionamento político muito grande, era para a gente estar falando, o assunto não morreu. Pelo contrário, há uma série de pautas bomba, a gente fala ali, o Tiago lembrou, a compensação para a isenção do imposto de renda, mas olha, todos esses programas, Gás do Povo, envolve ali um gasto de quase 6 bilhões de reais, tarifa social de energia, precisa pagar a conta vai para a classe média.
tem ali uma série de outros projetos que vão tramitar pelo Congresso. Reforma de moradias populares, um programa com nova linha de crédito, por exemplo, incentivo para entregadores de aplicativos. Tudo isso vai gerando uma conta. E hoje, William, veja, ontem a gente estava louvando o senador Renan Calheiros porque ele se colocou imediatamente na linha de frente da briga contra a PEC da blindagem. Hoje, o senador Renan Calheiros está provocando arrepios nos economistas, porque ele apresentou e está dando andamento a um projeto de resolução no Senado que fixa um limite para o endividamento público da União em 80%. Hoje a dívida do governo federal, sem contar estados e municípios, que é o que vale para efeitos de cálculo nesse projeto, é 74%. Por esse projeto, que está endossado por um grupo relevante de senadores, o teto é 80%. A partir dali, ficam suspensas quaisquer obrigações de pagamentos financeiros do governo, inclusive pagamentos de juros. Ora, se ficam suspensos os pagamentos de juros da dívida pública, o Brasil entra em moratória. Então, é disso que estamos falando. Existe uma confusão, inclusive na contabilidade, no que pode ser contabilizado, com crescentes exceções ao arcabouço fiscal, e já adianto que amanhã, no site da CNN, nós vamos trazer mais uma exceção que está sendo discutida, que tudo isso vai tornando muito incerto o pepino que alguém vai herdar em 2027. Como eu dizia outro dia, é tão difícil a situação de 2027 que a gente devia fazer o seguinte: faz a eleição o ano que vem. Quem perder, como castigo, assume. A gente vai saindo da análise política preocupado em traçar cenários e vai caindo nessas expressões que, no fundo, é um certo desabafo. Até onde vai a esculhambação? A outra, como é que se explica essa perda generalizada de juízo? Porque isso que o Daniel acabou de descrever é uma perda generalizada de juízo. Se não paga o serviço da dívida, tchau. Acaba, simplesmente, tchau, afunda. Caio, até onde vai, hein? William, isso decorre aí de falta de liderança, falta de agenda e fragmentação de várias sublideranças, cada uma com uma agenda própria e elas desconectadas e desintegradas entre si. É o estado da nossa era, não é de hoje, né? Já tem algum tempo. Agravado nessa legislatura, eu acho que pela posição mais frágil do presidente da Câmara e também do presidente do Senado, que é muito ligado ao governo. Daí você tem o Palácio do Planalto frágil, o Supremo Tribunal Federal hipertrofiado e politizado, ou seja, tudo disfuncional. A Constituição 88 não previu nada disso, né? E ela durou pelo menos até 2010, 2013, num modelo que mais ou menos funcionava de pesos e contrapesos. Aí depois, com Lava Jato, com impeachment, tudo virou uma bagunça. Eu só queria ponderar essa questão, principalmente do caixa do governo, esse levantamento dos nossos colegas do Poder 360, e ela reforça muito uma condição muito competitiva do presidente no ano que vem. A gente discute bastante no debate público, no jornalismo, na análise política, o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, mas o Lula, eles estão muito bem posicionados, têm know-how de fazer eleição nacional e de ganhar a eleição nacional e abriram a caixa de ferramentas, que esse cálculo aí, mais de 200 bi para gastar em um ano até a eleição, enfrentando um cenário que não tem adversário do outro lado. As pesquisas hoje, acho que hoje saiu da Quest também, numa posição mais confortável, até mesmo contra o Tarcísio. É só um sinal de que o governo ele encontrou um discurso, encontrou um inimigo, Donald Trump, discurso da soberania, gastando, ou seja, ele está bem posicionado para a eleição do ano que vem. Eu tenho 1 minuto ainda, Tiago. Você se arrisca em 1 minuto a dar o seu cenário para a eleição ano que vem? Não, vamos lá. Eu acho que a gente tem ouvido durante os últimos meses, por causa do tarifaço,
que o presidente Lula recebeu no seu colo a reeleição em 2026, né? Como se o tarifaço, por, obviamente, favorecer a sua popularidade, como as pesquisas têm mostrado, que isso por si só vai catapultar a reeleição do presidente. Eu acho que não. Eu acho que naturalmente é um fator. Eu acho que, obviamente, num cenário de eleição polarizada como será 2026, em que possivelmente se decida a eleição por uma margem de voto semelhante à de 2022, qualquer boa notícia é uma boa notícia. Mas eu continuo crendo que a grande questão será econômica. Nesse sentido, concordo com o Caio que os ventos hoje sopram a favor do governo, não só pelo caixa, mas pelo resultado da economia, particularmente pela queda na inflação, e especialmente nos núcleos. Mas a gente ainda está um ano de eleição e, obviamente, muita coisa acontece até lá. E essa continuará sendo a variável independente do pleito do ano que vem. Não acho que questões colaterais vão catapultar o governo. Continuarão sendo questões colaterais.